governo americano não vai mandar recado para o Bolsonaro e militares. Talvez mande recado para os lulistas e para o STF. Bom, vamos falar agora do presidente Lula, porque Lula disse que não quer fugir para Miami. Isso se referindo ao final do mandato. Lula declarou que não pretende fugir para Miami caso ele perca as eleições de 2026. Ele se referiu indiretamente à viagem do ex-presidente Jair Bolsonaro no dia 30 de dezembro de 2022, só que ele foi para Orlando, também na Flórida, onde ficou até o dia 30 de março de 2023. Bolsonaro não participou da posse do petista e essa fala ocorre em um momento em que sua popularidade está em queda, levantando questionamentos sobre sua estratégia de blindagem para 2026. Rodrigo Constantino, a boa notícia é que Lula não será o seu vizinho lá na Flórida. A má notícia é que ele pretende ficar por aqui. Como é que você avalia essa fala? E você está sentindo nas declarações recentes do presidente um certo desespero para as eleições, as próximas eleições? Ele quase está prevendo uma derrota, com uma declaração como essa? Depende do grau de confiança que ele vai ter em controlar as regras do jogo. Ele não vai ter mais um TSE tão camarada que faça uma lista infindável, que eu passaria o programa todo aqui apontando, de coisas que fez na última eleição para calar a imprensa, não deixar falar dos elos umbilicais dele com ditadores comunistas, impedir que fale que ele é ladrão e foi assim julgado por 3 instâncias e por aí vai, né? Então ele não vai ter a mesma molezinha, porque o jogo está mudando, vai ter um escrutínio maior e o governo americano não vai mandar recado para o Bolsonaro e militares. Talvez mande recado para os lulistas e para o STF. Então a coisa está mudando, a economia está afundando, ele está percebendo que a situação não é trivial e ele cada vez fala coisas mais desconexas. Veja, nenhum brasileiro patriota, e tá cheio de brasileiro patriota em Miami, cheio. Nenhum brasileiro patriota quer sair do Brasil, quer se mudar do Brasil. No fundo, todos querem mudar o Brasil, porque nós não queremos mais um país de criminalidade tão descontrolada assim, onde a bandidolatria tomou conta, onde o poder judiciário serve para proteger bandido e não a Constituição, onde larápio, ladrão, volta à cena do crime com apoio de ministro do Supremo, que se vangloria disso depois. Esse Brasil ninguém mais quer, ninguém mais aguenta. Então a gente quer mudar o Brasil. Agora, fugir do Brasil é legítimo, do ponto de vista individual, familiar, quando você percebe que, infelizmente, esses bandidos tomaram conta de tudo e com uma elite podre, cúmplice. Porque eu nunca vou esquecer os nomes de Armínio Fraga, Helena Landau, Pedro Malan, João Dionísio Amoedo, Luiz Stuberg e tantos outros economistas, gestores, tucanos que fizeram L. Eu não vou esquecer, eu não vou deixar de lembrar esses nomes até o último dia da minha vida. Eles podem até torcer que seja curta, mas eu sei que muitas outras pessoas do bem torcem para que seja longa. E eu vou ficar bem velhinho falando: Armínio Fraga fez o L, safadinho, né? Sabia muito bem o que estava fazendo. Então, é uma elite podre que o Brasil tem. Nós queremos mudar isso. Nós não queremos mudar de país. Ninguém quer mudar de país. A gente prefere o nosso país, mas está na mão de bandidos. Isso precisa ser dito. Então o Lula representa essa turma, esses parasitas, esses vagabundos, esses golpistas, né, esses ladrões, e aí ele fica falando essas besteiras todas. Quanto à questão de petróleo e tudo, né, Ibama, aí o cara do Ibama rebate. De novo, né, é a velha hipocrisia da esquerda. A Folha de São Paulo, Caúde, produziu aqui uma reportagem. Bom, o Globo escreveu o seguinte: 88% dos solteiros preferem parceiro que se preocupa com o meio ambiente. E eu me pergunto onde é que eles fizeram essa pesquisa. Talvez seja numa sauna lá, que um certo Guga aí frequenta, não sei. Mas acho estranho. 80%, 88% dos solteiros chega num date, chega em alguém e fala: o que você pensa da Marina Silva e do meio ambiente? Você usa canudinho de papel? Eu acho que não. Né? Eu acho que, de novo, essa turma da imprensa está desconectada da realidade. Mas teve uma pior da Folha de São Paulo, que diz o seguinte: cadê? Que agora nem eu estou achando.
Eu postei e não estou achando. Mas diz o seguinte, o aquecimento global, estresse gerado por mudança climática, pode aumentar divórcio entre aves. Pesquisadores observam um crescimento na taxa de separação da espécie. Bom, eu não sabia que a ave casava. Eu não sabia. Né? Mas a gente descobre umas coisas incríveis no jornalismo profissional. Né? E eles estão se divorciando mais. Os pinguins eu sei que são monogâmicos. Daí a ter o estado civil casado, ou matrimônio perante Deus, essas coisas eu não sabia. Apenas achava que eles conviviam juntos até a morte. Mas olha o grau de loucura e misantropia e insanidade desse pessoal com a pauta ambientalista. Então, essa turma do IBAMA tinha que ser enterrada mesmo, essa burocracia toda. Né? O Lula tá certo pela primeira vez na vida em falar que tem que produzir petróleo onde quer que seja. Drill, baby, drill. Eu escutei um presidente falar. Né? Mas quando vem do Lula, não causa reação, espanto, celeuma na turma da Marina Silva. É tudo um bando de hipócritas. Imagina se fosse o Bolsonaro falando isso. Esse é o ponto. Se fosse o Bolsonaro falando isso, a Greta Thunberg estaria se acorrentando lá na floresta ou mandaria bombardear o Planalto. Fabi Barroso, sua opinião sobre essa declaração de Lula? Será que ele já está pensando em largar o osso e viajar para a Europa com a Janja? Torcemos sem dinheiro público envolvido, né? Ou inicialmente está testando o terreno para ver qual é a reação popular a uma eventual saída do pai dos pobres? Bom, ridículo, né, ele falar isso. Ele tenta afrontar as pessoas que foram para Miami. Nossa, deu super certo. Continua Sidônio dando esses conselhos. É incrível, gente, realmente é incrível. A parte aí onde foi falado sobre João de Barros, olha, realmente está dando vergonha da mídia, vergonha alheia, gente. Assim, com tanta coisa acontecendo no Brasil de grave, né, com gravidade. Será que, por exemplo, o Lula está falando isso, mas os amigos dele, ou supostos amigos dele, aquela turma que ele fala tadinho deles, que começa roubando um celular e acaba portando uma K-47, principalmente lá no Rio de Janeiro, que hoje estão fazendo um furdúncio, o que será que ele está achando? Né? O que será que o ministro Lewandowski, que já foi do Supremo, que agora é ministro da Justiça dele, está achando sobre essa bandidagem? Né? Disseram que tem um suposto acordo rolando entre PCC, entre Comando Vermelho, todas essas coisas, e o Lula dizendo que ele não quer fugir para Miami. Meu amigo, não sei se você está vendo, mas você já está no ponto que o brasileiro já não está mais nem aí, só quer que você saia logo do cargo que você está ocupando, porque você está dando muita despesa. Né? Vai para onde você quiser, para Miami, para Cuba, para Venezuela, né? Para Cuba mesmo, para não falar outra coisa, né? Cuba que ou não ou pariu, infelizmente fomos nós mesmos, você é brasileiro, e fica andando com esse bonezinho, né? Ah, brasileiro, todos somos brasileiros. Ah, vai, Lula, pelo amor de Deus. A gente está cansado de tanta hipocrisia e de tanta fanfarrice, né? E pior que não dá para reclamar muito. Isso que eu fico meio sentida com nós mesmos, né? Porque grande parte da população brasileira votou nesse cara aí, né? Esse debochado, vingativo, corrupto e outras coisas. E é melhor também parar por aqui, porque às vezes o senhor lá da AGU não tem o que fazer, ele vem, né, tentar processar quem está falando essas coisas. Mas eu estou falando a verdade, tá bom? Pois é, tem risco de processo, inclusive, por parte da AGU, ou pior, do Supremo Tribunal Federal, para mesmo quem fala a verdade. Nesse momento, 20 horas e 27 minutos, 18.383 telespectadores junto conosco, mas apenas 4.289 likes. Então, gente, ai, vamos dar like, senão eu vou pedir para a Fabi Barroso intervir com um despacho da Fabi para aumentar esses likes. Temos também super likes aqui, super chat, aliás. O Denis está perguntando qual será o legado que o Vaca vai deixar, fazendo uma brincadeira com as palavras. Depois a gente pega mais super chats aqui. E vamos continuando então com a nossa pauta, muitas coisas para comentar. Falando da primeira-dama favorita da nossa Fabi Barroso, Janja está em Roma e o governo paga R$24 mil em diárias para que a primeira-dama leve
assessores na viagem na capital italiana. O alto custo contrasta com o discurso do governo sobre a contenção de gastos e a combate à desigualdade. Além disso, Janja voltou a usar o seu espaço público para criticar os sistemas alimentares, mas, lembrando, sem apresentar soluções concretas para o problema e sem representar o Brasil, já que a Janja não foi eleita por ninguém. A gente assim vem com o Papa Francisco. Vamos dar uma olhada no que a Janja está aprontando. Bom dia, são 9 horas aqui em Roma e hoje a gente começou o dia abençoada encontrando com o Papa Francisco. Eu estou muito emocionada toda vez que eu encontro com ele, é sempre uma emoção. E hoje a gente foi conversar um pouquinho com ele e agradecer pelas orações, pela saúde do meu marido, que graças a Deus está plenamente restabelecido. O Papa perguntou muito sobre isso. Conversei com ele sobre a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. Eu falei um pouco do meu trabalho com as mulheres e as meninas na questão da pobreza, de como a fome e a pobreza impactam a vida das mulheres e das meninas pelo mundo todo. Foi uma conversa muito amena. O Papa está bem, gente, está se recuperando. Caiu o Caute? Provavelmente. Vamos lá, então. O que falar dessa pauta? Olha, estava sentindo falta da Janja deslumbrada fazendo turismo mundo afora com o nosso dinheiro, né? Eu quero dizer o seguinte, eu não gosto das opiniões políticas desse Papa, eu sinto muita saudade do Papa João Paulo II. Eu, como católico, claro, respeito o Papa como líder da minha igreja, e por um acaso, minha sogra me deu de presente a encíclica que ele escreveu, distorce tudo quando eu mostro aqui, Dilexit Nos, que é sobre o amor humano e divino no coração de Jesus Cristo. É muito bonito o texto, muito bonito. Então, quando ele fala de amor, quando ele busca a herança franciscana dele, quando ele fala de dogmas da igreja, né, aborto, coisa assim, aí a Janja e o Lula nem notam, porque não vai ao encontro da mensagem socialista, petista e por aí vai. Mas quando ele opina sobre política, que a opinião dele vale tanto quanto a minha, ou a da própria Janja, cá entre nós, né, é mais um opinando. E aí a esquerda quer que ele seja a referência de todos os católicos. Graças a Deus nós temos independência individual para julgar por conta própria essas opiniões. Fosse assim, né? Não fosse assim, melhor dizendo, todo mundo ia votar naquele que fosse indicado pelo Papa, politicamente falando, e isso não acontece, isso não existe. Aliás, quando tem um ou outro bispo, padre, que dá uma opinião política mais forte e condena o grau de podridão que tomou conta do Brasil, né, com o lulismo e tudo mais, aí eles falam que o padre não deveria se meter na política. Veja como eles são seletivos e hipócritas, não é mesmo? Então, é isso que eu tenho a dizer, né? Volta a viajar pelo mundo, Janja, visita quem quiser, compra o produto que quiser, que isso é barato para a gente. Apesar de custar muito caro, em milhões de reais que a gente fala nessas cifras, é barato pé da alternativa, que é ela começar a despachar com os ministros, achar que pode governar o país sem voto e por aí vai. Então, o turismo da Janja, das opções que temos, é a menos pior para ver em que ponto chegamos. A que ponto chegamos, né, com essa internet que está salpicando aqui? Queria dar as boas-vindas para o deputado federal Ricardo Salles, do Partido Novo aqui de São Paulo. Deputado, sempre um prazer tê-lo conosco. Boa noite. Tudo bem, meus amigos? Prazer estar com vocês aqui. Prazer todo nosso. Vamos terminando então essa rodada de comentários sobre essa nova viagem da primeira-dama. Fabi, né, tem até um seriado chamado Emily in Paris, a gente pode ter uma versão brasileira, Janja em Roma, né? Qual que é a sua opinião sobre essa viagem custosa como as outras da primeira-dama em Roma? Ah, não, a gente merece uma Emily melhor do que Janja, pelo amor de Deus, né? Ainda vai estragar aí a fantasia das meninas que assistem à série, pelo amor de Deus. Né? Porque essa série, para quem não viu, né, mostra roupas maravilhosas. Meninas, eu sei que vocês concordam comigo. Agora, a dona Janja, primeiro ela quer se passar de íntima, né? O Papa tá bem, viu? Bati um papo com ele e o Papa me disse que a saúde dele tá beleza.
beleza. Se eu não me engano, acho que foi ontem que ele não pôde se pronunciar por conta da pneumonia, mas está beleza, porque dona Janja disse que está beleza. Né? Outra coisa também é a ausência de vestimentas, assim, que correspondem, né, a uma visita ao Papa. É impressionante como realmente ela não tem respeito a nenhum tipo de liturgia, a nada, né? Muito menos ao bom gosto. O bom gosto, quando ela chega, sai correndo e não quer nem olhar para trás. E a gente, assim, eu me divirto, gente, porque realmente o povo aqui acaba falando, o pessoal do chat é maravilhoso, né? Falando de coisas assim, tipo, ela poderia pegar o crucifixo, coisas assim desse tipo. E a gente tem que ver que é verdade mesmo, é essa impressão que dá. E também não dá para dizer que o povo está mentindo, porque dona Janja conheceu o senhor Luiz Inácio Lula da Silva na cadeia, né? E não foi uma prisão política, como eles querem dizer. Bem pelo contrário, né? Acho que pela política é que esse senhor está solto, porque se fosse pelo estrito cumprimento do império da lei, ia faltar anos, né, para cumprir atrás das grades do tanto de crimes que já fez, fora os que está provavelmente, né, em andamento. E até chegou o Salles aí, eu vi que ele quer fazer uma CPI, eu já dei risada, porque a gente tem que rir da gente. Que, aliás, eu acho ótima ideia, Salles, já aproveita e fala aí dessa CPI dos amigos do Lula, porque realmente, né, olha só, nós estamos financiando quem? Os amigos do Lula. Você acha pouco, minha senhora e meu senhor? Olha só sua conta de luz. Olha lá, tem uma taxinha, viu essa taxinha? Essa taxinha aí sabe para quem vai? Para os irmãos Batista. O Salles vai contar melhor sobre isso. Deputado, a palavra é sua, então explique para a gente o que esta CPI vai investigar e por que precisamos desta investigação, fazer clareza sobre o que está acontecendo. A oposição brasileira lançou um abaixo-assinado contra o Drex, a moeda digital do Banco Central. Isso porque a oposição brasileira está alegando riscos de controle estatal sobre o dinheiro da população. Um projeto que tem sido alvo de críticas por abrir brechas para a vigilância financeira dos cidadãos e possível restrição do uso de valores. Rodrigo Constantino, o Drex, assim como outras moedas digitais de bancos centrais, é uma resposta dos governos a criptomoedas como o Bitcoin, entre outras. Na sua opinião, elas representam, essas criptomoedas dos bancos centrais, uma ameaça potencial para a liberdade dos cidadãos, ou é uma preocupação excessiva essa da oposição brasileira? Não, é uma preocupação legítima, é uma coisa perigosa. Os bitcoins e criptomoedas bombaram, não foi por acaso. É porque muita gente percebe que os governos estão gastando como se não houvesse amanhã, é tudo uma bola de neve, né? E as moedas não têm mais lastro em metal físico, em ouro, prata, nada disso como era no passado, né? O lastro é o legal tender e o fiat currency imposto pelo governo, e eles se sentem inseguros diante disso. Então, eles correm para o underground das criptomoedas e tudo mais. Aí vem um banco central ligado a um governo, de certa forma, e fala assim, não, volta para cá e confia em mim. Pô, a gente viu o que aconteceu com o Pix agora. O Pix é um mecanismo útil, importante, aprovado no governo Bolsonaro, que deu autonomia, empoderou muita gente de classe média baixa e tudo mais. Aí o que fez o PT, o que faz a esquerda diante desse instrumento? E se nós começarmos a monitorar tudo que é movimentação para eventualmente taxar? A turma não é trouxa. Então, é óbvio que esse Drex é um perigo. Imagina o Galípolo cuidando disso, escutando o Caetano Veloso sobre que tipo de poesia tem que ser feita para confiscar e controlar o dinheiro do povo, né? É óbvio que é um perigo. Então, eu fico me sentindo num episódio de Black Mirror, em que a única saída daqui a pouco vai ser voltar para dinheiro físico mesmo, né? Você corre desse tipo de controle. O Estado quer um panóptico do Bentham, onde tudo que o indivíduo faz tem o escrutínio desses especialistas, tecnocratas e políticos safados. Não! O liberalismo clássico, que tem muita gente que não entende a importância do legado do liberalismo clássico, confunde com globalismo, não entende nada de nada, né? O liberalismo clássico nasce para proteger o indivíduo
do Estado. Então, coisas do tipo, quem não deve não teme, qual o problema do leão ficar em cima, são frases de quem não entendeu nada do Estado, do seu papel e do indivíduo, que precisa ser protegido disso. É o contrário. Nós temos total liberdade para fazer o que der na telha, a menos daquilo que está explicitamente impedido por lei. E tem que ser uma lei isonômica, igual para todos. E o burocrata, o político, não pode fazer nada que não seja previsto pela lei. É o contrário, a Receita Federal não tem que estar dentro da casa de todo mundo, acompanhando a movimentação de todo mundo, porque qual o problema? Você deve alguma coisa? Você tem medo do leão? Não, isso é visão de gente que sofre de estado afetivo. Gente que sofre de estatolatria. Para com isso. São burocratas, são políticos, são muitas vezes grupos de interesse com conflito de interesse, querendo avançar em cima das nossas liberdades e do nosso bolso. Nós temos que proteger o cidadão, o indivíduo. O indivíduo. Então, Drex, não é uma boa ideia. A ver, então, se esse abaixo-assinado vai levar algum tipo de consequência. Temos ainda alguns minutinhos, então vou perguntar para a Fabi Barroso e para o Rodrigo Constantino sobre a primeira medida concreta de Trump em relação ao Brasil, porque o presidente dos Estados Unidos suspendeu a parceria com o Brasil para o combate a incêndios florestais, sinalizando um desgaste nas relações bilaterais. A decisão é um reflexo das políticas ambientais contraditórias do governo Lula, lembrando que recursos da agência norte-americana USAID eram usados no treinamento de profissionais brasileiros para combater as chamas na floresta. Esse é o programa de manejo florestal e prevenção a incêndio entre a Agência Brasileira de Cooperação e a USAID. Fabi Barroso, primeiro passo, é um pequeno passo para um país, mas um grande passo para um grande sinal para aquilo que está por vir, na sua opinião? Com toda certeza, né? Não se brinca em serviço. Essas relações diplomáticas, esses rompimentos de acordos bilaterais que sempre estruturaram, né, as relações entre Brasil e Estados Unidos, é bem claro, né? E aí a gente não pode culpar ninguém aqui, porque o posicionamento do Lula a respeito da política internacional, não somente em relação ao próprio Estados Unidos, mas em favor, né, de Rússia, China, Venezuela, aquele bloco todo, né, de ditaduras latino-americanas, não deixa aqui dúvida para ninguém. Então, é realmente complicado, a gente precisa de maiores investigações sobre qual o dinheiro, né, vindo aqui, com qual desculpa, que é sempre para o seu bem, amiguinho, e acaba fazendo coisas aqui que a gente já viu no que dá. Interferência, a gente teve isso aqui são indagações. Nós tivemos interferências a pretexto de apagar incêndios na Amazônia, ou seja lá onde for, mas nós tivemos com esse dinheiro interferência eleitoral, nós tivemos interferência no modo de vida das pessoas locais, nós tivemos interferência para manter as pessoas ali, principalmente os ribeirinhos, de forma miserável, e aí nós vamos, né? Seria assim, um show realmente de listas de constatação do que esse dinheiro fez em desfavor do Brasil. Afinal, a gente via muito dinheiro e a gente sempre lutou contra tudo isso. É nessa hora que a gente vê que existe muita gente boa e valente mesmo, porque lutar contra esse estado de coisas e essa quantidade de dinheiro aí, né, realmente foi complicado. E espero que haja transparência devida e que tudo que esteja em oculto, né, como diz na Bíblia, que venha a ser mostrado, porque eu tenho certeza que essa limpa aí é preciso, o Brasil precisa desse reset, né, o reset de Deus. Você precisa assistir o melhor canal de notícias do Brasil. O programa que fala de tudo, que deixa você informado sobre tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Ao vivo, todos os dias, no YouTube. Clique aqui e se inscreva.